Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Boa João tarde. Bosco. Tudo bom, Mara? Boa Prazer tarde. receber vocês aqui na nossa 19ª live aqui da Associação Comercial. Eu que agradeço o convite em nome do Observatório. A gente está muito feliz por esse espaço, né, para a gente poder divulgar o trabalho do Observatório e quem sabe com isso a gente conseguir mais voluntários para nossa organização. Obrigada, viu, TT? Obrigada Eu a todos. agradeço. Obrigada. Eu agradeço em nome do Sindicato Rural pelo convite. Uma oportunidade boa da gente falar sobre o sindicato, o que ele faz, falar sobre um pouquinho sobre a agricultura, né? E é uma oportunidade também da gente estreitar o relacionamento entre as nossas instituições. Com certeza. E eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Mara, posso começar com você? Pode sim. Então, meu nome é Mara, eu sou advogada. Eu não sou natural aqui de Pinda, mas eu moro aqui já há mais de 40 anos. Então, eu me sinto pertencente a essa cidade. Eu gosto muito daqui, né? Minha família é uma família gaúcha, mas eu e minha irmã nascemos no Triângulo Mineiro. Então, assim, a gente tem uma cultura de várias regiões diferentes do Brasil. Mas, como eu moro há muitos e muitos anos aqui, assim, a minha referência de amizades e de tudo está aqui nessa cidade. Então, eu tenho um carinho muito grande por Pinda. E desde que a gente veio morar para cá, sempre morei em zona afastada da cidade, né? Zona periférica. Então, eu presenciei muita dificuldade de você viver num bairro que não tem, assim, serviço público de qualidade, com transporte público deficitário. Hoje, mudou muito isso no bairro onde eu morava, né? Que mora até hoje, Cidade Nova. Mas, assim, a gente vê que os bairros mais periféricos ainda sofrem com isso, com transporte público de qualidade ruim, a dificuldade de acesso à prática de esportes, a dificuldade de lazer que esses jovens sentem. Então, assim, de estudar não era muito fácil, a gente tinha que caminhar bastante, depois, na época de colegial, pegar ônibus para ir para a escola, saúde também, tudo dependia de transporte. Então, o que a gente viveu, assim, na adolescência, na infância, é perceber que, assim, falta muito investimento ainda do poder público para essas pessoas mais carentes, que não moram próximo do centro e não têm tanto acesso ao dinheiro, assim, né? E minha mãe foi muito importante nisso, porque ela, assim, quando a gente morava nesse bairro, não tinha quadra de esporte, não tinha saúde, nada no local. Então, ela foi, assim, buscar isso junto à Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo, para tentar trazer para o bairro quadra de esportes, o posto de saúde, tudo que não tinha, né, que as pessoas precisavam. Então, isso acaba que, assim, ganhando corpo na gente, verificar, olha, quanto a gente paga de tributo? A gente paga muito, trabalha muito e paga-se muito, né? Então, por que não tem uma estrada de qualidade? Por que o lazer não chega a todo mundo? Por que as pessoas que moram nas zonas mais afastadas do centro estudam só até o ensino médio, não conseguem nem o ensino médio a maior parte das vezes, porque tem que trabalhar, não tem acesso ao transporte, não tem dinheiro para pagar o transporte. Então, esse foi um dos motivos pelos quais assim, a gente acabou entrando no observatório. Principalmente nos últimos anos, a gente viu muito essa coisa de corrupção, né? Todo mundo muito revoltado com corrupção. E a gente sabe que a gente paga muito tributo. E. Gente, me perdoa que vou desligar. E para onde que vai todo esse dinheiro, né? Então, o observatório, quando eu vi uma reportagem do observatório na TV, eu falei, gente, é isso, né? A gente fica ajudando a igreja, fica ajudando a paz, mas assim, a gente paga tanto tributo, e ainda tem que ficar tirando dinheiro do bolso para ajudar várias instituições, porque o poder público não faz, e a gente fica reclamando tanto de corrupção e não faz nada. Então, quando eu vi essa reportagem do observatório e no Fantástico, também vi na TV Cultura, e depois a Maria Helena me convidou para assim, vamos tentar montar um observatório aqui em Pinda. Eu falei, é isso, vamos. Porque não adianta a gente ficar se indignando tanto, ficar tão revoltada e não fazer nada. Então, o observatório é isso, é uma maneira que a gente tem de poder ajudar a cuidar do nosso patrimônio. Porque muitas vezes não é a questão da corrupção em si, mas é como esse dinheiro é distribuído. Às vezes o gestor não utiliza de maneira adequada. Então é isso, eu acho que eu pulei uma parte da minha, né, assim, essa coisa de falar de mim, mas falar por que eu vim para o observatório, por que estamos aqui. É isso.
Ah, muito legal, eu te conheço, né? Conheço tua família, conheço a história da tua família, mas é muito legal você se apresentar. Quem te conhece, quem conhece sua família, sabe da sua história, sabe que vocês vieram, né, daquele bairro, e muito importante isso que você colocou de que sua mãe tentou ajudar o bairro e com isso conseguiu mudar bastante coisas. Então você vê que sempre tem uma pessoa tentando modificar para melhor, para melhorar, e tá vendo como consegue? Então é só lutar, lutar que sempre consegue, né? João Bosco, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou engenheiro agrônomo e meu pai era professor. Ele tinha uma propriedade rural e já nos anos 50 ele era produtor de café. Ele foi, inclusive, um dos fundadores do Clube de Café Despolpado que teve aqui no Vale do Paraíba. E na década de 60 ele começou a produzir leite e também foi um dos pioneiros da produção de leite B. E a gente vivendo nesse meio, é inevitável que tivesse influência assim na vocação que a gente desenvolveu, né? Então eu fui estudar agronomia em Piracicaba em 1970. Eu me formei em 1973 e fui trabalhar numa empresa privada em Marília. E eu fiquei lá por uns 3 anos, uma empresa de planejamento. E foi uma experiência, assim, muito boa, né? Porque a gente jovem, primeiro emprego, os primeiros salários, você começa a ter a sua independência financeira, né? Consegue comprar seu primeiro carro. Então, são coisas, assim, que ajudam a consolidar na gente aquela convicção de que o trabalho, através do trabalho, a gente pode realizar os nossos sonhos, né? Então, isso aí eu acho que é importante, por isso que eu acho que é importante no primeiro emprego dos jovens, né? Hoje, essa oportunidade de descobrir um mundo diferente, um mundo novo, que ele possa viver de forma independente. Posteriormente, em 1976, prestei concurso público para trabalhar na CAT, e passei e vim trabalhar em Taubaté, na Casa da Agricultura de Taubaté. A CAT é o órgão que presta assistência aos produtores rurais. E ali eu tinha uma área grande, eu trabalhava em Taubaté, mas atendia Tremembé, Redenção, Natividade, São Luís, Lagoinha. Então, eu tive a oportunidade também de conhecer muitos municípios, conhecer muita gente, muita experiência, né? E foi muito importante para mim também esse período. Em 81, a regional da Secretaria da Agricultura ficava em Pinda. Todas as regionais do estado eram em São José dos Campos. A única que não era da agricultura, que era em Pinda. E eu vim trabalhar aqui com a área de orçamento. Fiquei trabalhando aqui um tempo na área de orçamento, e era uma responsabilidade grande também, porque a regional de Pinda abrangia 56 municípios. A gente tinha 350 funcionários e tinha um orçamento que era quase metade do orçamento da cidade, de Pinda, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E em 82, eu fui nomeado diretor da regional, fiquei ali durante 4 anos. Posteriormente, fui diretor mais 2 vezes, fui diretor também em 94, e depois em 2001, 2002. E uma coisa que eu tenho comigo, assim, um certo orgulho até de falar, é assim, que as 3 vezes que eu fui diretor regional, pediram para eu ser. Eu não pedi para ser, não corri atrás disso. Mas, e as 3 vezes eu pedi para sair, não porque eu acho que a gente cumpre um tempo, tem que sair, tem que ter rotatividade, tem que dar oportunidade para outros, né? Oportunidade, Infelizmente, na política, a gente não vê muito isso. A pessoa entra, se apega, né? Não quer sair. Se existe, se passar aquela frase, né? O cavalo passar arriado tem que montar. Mas você tem que aprender também a hora de desmontar, a hora de apear e deixar o vago para o outro ocupar o espaço, né? Toda mudança, eu acho que é muito benéfica. Depois, antes de me aposentar, ainda fui gerente regional aqui de um projeto da Embrapa, que chama Balde Cheio, destinado aos produtores de leite. E no sindicato eu comecei em 78, quando eu me tornei produtor independente também, produtor de leite. Daí eu passei a ser sócio sindicato. Em 82, eu fui eleito presidente e fiquei uns 3 anos, né, até
85. E agora, depois de aposentado, me deram outra vez a missão de vir aqui. Em 2014 eu voltei, fui reeleito em 2018. E estamos aqui até 2022, a gente espera entregar aqui um trabalho para que um outro dê prosseguimento, né? E nesse meio tempo também eu fui diretor da PAI durante quase 10 anos. A gente teve também uma experiência muito boa, é muito gostoso, muito prazeroso a gente saber que está ajudando uma instituição, né? Criança. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória. Que bela trajetória. Obrigado. Você colocou aí o do primeiro emprego, é muito, eu sempre digo, né? O primeiro emprego, ele é muito importante, assim, para o resto da sua vida. Ele fica, além dele marcar a sua história, ele é muito importante. Eu acho que o primeiro emprego é um dos mais importantes da vida daquela pessoa que está começando. É muito Exatamente. importante. A gente foca bastante no primeiro emprego, a gente aqui na associação, a gente quer fazer um trabalho para o primeiro emprego, para aquela pessoa que está começando, para o jovem, porque é muito importante que ele tenha, junto com o Senac, né, que a gente tem o Senac como parceiro, a gente vê que é uma instituição muito séria, então o primeiro emprego é muito importante. Mas, Mara, eu queria que você explicasse, bem detalhado assim, o que faz mesmo o Observatório Social aqui em Pinda? O Observatório Social, ele é uma organização social, né, sem fins lucrativos, que começou lá no Paraná. E ele é um espaço democrático, apartidário, e onde a gente pode exercer a nossa cidadania. Justamente é isso. Para que serve o observatório? Ele busca observar como o município gasta as suas verbas. E não só como ele gasta as suas verbas, né? A gente acompanha, nós temos vários grupos de atuação. Tem os grupos que acompanham as licitações, desde quando é publicado o edital, que analisa o edital, vê se ele está de acordo com a lei, se ele não está direcionando para uma pessoa específica, né? Até a entrega do produto ou do serviço que foi contratado pelo município, para verificar se está de acordo com o preço praticado no mercado, se não está. Então, hoje, a gente não tem tantos voluntários quanto a gente gostaria de ter, porque, assim, a gente não consegue acompanhar todas as licitações, né? A gente consegue acompanhar parte delas, mas a gente tem vários projetos, então, por isso que a gente gostaria de ter mais voluntários. Além de acompanhar as licitações, para saber como que o município vem gastando as verbas públicas, a gente também tem os grupos que atuam na área de educação fiscal, que busca promover, levar a cidadania para as crianças também, para que elas entendam a importância do Estado, né? Para que serve o Estado? Por que a gente tem que pagar tributo, né? E porque hoje a mentalidade que as pessoas têm é que, assim, tudo que é público não é de ninguém, então eu não preciso cuidar, eu não preciso dar valor, né? As crianças não se preocupam de preservar um bebedouro, uma carteira, porque elas não entendem, não percebem que aquilo é deles. Não percebem que a gente não pode jogar lixo no chão, porque aquilo vai acabar entupindo os bueiros, provocando enchente, enfim. A educação fiscal ela visa levar isso. Olha, para que serve o Estado? O Estado é muito importante para garantir educação de qualidade, para garantir saúde, segurança, e a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, porque custou muito o suor dos pais deles, da gente, né, enfim. Além dessa área de atuação da educação fiscal, da acompanhamento das licitações, também tem a capacitação de empresários. Inclusive o João faz parte dessa equipe que ajuda a capacitar os empresários de Pinda. E a gente está com uma parceria agora com o Sebrae, com a CIP, com a Associação dos Contadores também, né, para levar qualificação para o empresariado de Pinda, para que, além deles aprenderem a como participar de licitação, porque a gente fez uma pesquisa, né, e a gente verificou que a maior parte das licitações, quem ganha aqui no nosso município são empresas de fora. Então, o dinheiro acaba indo para fora, gerando emprego fora do nosso município, sendo que a gente tem muitos empresários que seriam capacitados para vender. Por que eles não vendem? Muitas vezes porque eles acham assim, acho que o município não paga, eles têm medo de vender e não receber. Outros não querem participar porque não sabem como participar, nem têm ideia de como participar.
e outros acham, tudo carta marcada. Então, essa capacitação dos empresários visa mudar esse perfil, sabe? Dizer para o empresário, não, o município é um excelente pagador, eles pagam direitinho. E também, assim, ver que não é tão difícil. Então, essa parceria com o Sebrae, que está em desenvolvimento agora no Observatório, busca isso, capacitar esses empresários para que eles entendam que é um bom negócio, né? Porque isso vai ampliar a concorrência, ajuda o município a comprar mais barato e manter os empregos aqui em Pinda, gerar renda para o município. E hoje, até o João Bosco, ele pode falar bem sobre isso, né? Eles estão, bem legal que eles estão desenvolvendo, estão buscando desenvolver um fórum de desenvolvimento aqui no município, justamente para isso, ver quais são as fragilidades, o que precisa ser motivado, o que precisa fazer para melhorar, né? Então, são várias ações que o Observatório Social tem. E o que é legal do Observatório? Porque como ele existe já há muitos anos, e nos municípios onde ele existe, ele já ajudou a economizar milhões para os cofres públicos, já tem várias ferramentas e softwares, né? Nós temos parcerias com a Transparência Internacional do Brasil, com o TCU e várias entidades que disponibilizam softwares para o Observatório. Isso ajuda a gente, por exemplo, quer ver, olha, uma das ferramentas que o Observatório disponibiliza, ele é um sistema gerenciador de indicadores de gestão pública. Lá tem uma base de dados, né, que o próprio Tribunal de Contas, né, e o Tesouro, eles jogam as informações de quanto que o município arrecadou de tal tributo, quanto que ele recebeu de verba do governo federal, quanto que recebeu de PVA, enfim. A gente tem tudo isso lá, de quanto que o município arrecadou. E de outros municípios também, que fazem parte do Observatório, a gente consegue comparar, sabe? Olha, municípios com a mesma população de Pinda, quanto que arrecadou? Como que está o índice de desenvolvimento deles na educação, né? Como que eles estão na educação? Eles estão bem na educação, não estão? Quanto que foi aplicado na educação naquele município? E por que a gente consegue comparar? Olha, o município que recebeu menos para a área de educação tem um índice melhor lá no IDEC de notas do que o nosso. Por quê? Então, a gente começa... São muitas ferramentas disponíveis. A gente precisa de voluntário para isso, né? Porque, volta a dizer... A gente não consegue acompanhar todas, porque cada um de nós somos todos voluntários, né? E nós temos nosso trabalho também. Então, cada um faz aquilo que tem afinidade. Olha, eu gosto da educação fiscal, então eu vou participar dos projetos da educação fiscal. Inclusive, o nosso projeto de educação fiscal, a gente ia para as escolas, o secretário de educação do município, junto com a diretora de educação, foram super parceiros, abriram as portas para a gente, sabe, disponibilizaram para que a gente pudesse levar as palestras para as escolas. Por conta da pandemia, está suspenso, né, mas a gente vai retomar isso assim que for possível, né, porque como são crianças pequenas, eles estão com essa dificuldade ainda nas escolas públicas de acesso à internet. Então, a gente suspendeu por hora, mas vai continuar, assim, o município, nesse ponto, foi super parceiro com a gente, de abrir as portas e dizer, não, vocês podem vir da capacitação, vocês podem, e foi muito legal, já fizemos palestras para os professores também, para eles entenderem o que é, qual que é o objetivo desse projeto, e foi super bem aceito. Inclusive, em outras cidades onde esse projeto de educação fiscal iniciou, que é Brusque, é o carro-chefe do Observatório, e recebe vários prêmios, as empresas ajudam por isso, porque a gente percebe que quando a criança, ela já vem com essa mentalidade de cuidar do que é nosso, entender que tudo é nosso, e se a gente não cuidar, não dá certo, isso muda a mentalidade do adulto, né? E, assim, outra parceria que a gente pretende fazer também com as universidades aqui do local, fechar parcerias para oferecer bolsas de estágio, para a gente tentar fazer com que os alunos de contabilidade, né, como é que chama? Da arquitetura, engenharia, possam participar com a gente do observatório para justamente acompanhar as compras, as licitações, o orçamento. Assim, eles vão acabar aprendendo na prática e ajudando também. E é isso, o observatório, ele, aqui em Pinda, ele existe há mais de 2 anos, né? Oficialmente, a gente fizemos uma assembleia em janeiro de 2018, o nosso CNPJ saiu em março de 2018 e fomos credenciados pelo observatório para poder usar os softwares e as ferramentas deles em julho de 2018. E, então, é isso, a gente vem, assim, com vários projetos aqui em Pinda, que é esse de capacitação de empresariado, né, dos empresários,
de educação fiscal e de acompanhamento das licitações. Inclusive, agora, na pandemia, foi muito bacana. Nós fizemos uma parceria com a Transparência Internacional do Brasil para analisar as licitações do Covid, porque são licitações emergenciais, que são feitas assim, sem precisar fazer licitação propriamente dita, né? Eles podem comprar, inclusive, de empresas que não poderiam vender em licitações normais, porque elas foram, né? Ou elas respondem processo, elas são proibidas de vender. Nessa pandemia, elas podem vender. Então, a gente fez um acompanhamento para saber como que o município estava, se não estava comprando muito acima do preço de mercado, se está comprando. Foi muito legal por isso, a gente acompanha, sabe? São vários projetos muito bacanas que o Observatório tem feito. E nós publicamos, inclusive, um ranking com a Transparência Internacional para dizer como que a transparência do município está. Porque o município, ele publica todas as compras que ele faz no próprio site, né? O site da prefeitura, ele tem lá ele é obrigado, por lei, a disponibilizar de forma transparente todas as compras que ele faz. De quem ele comprou, quanto ele pagou, o que ele comprou, isso tem lá. Então, a gente analisou essas compras feitas pelo município e inclusive, mandamos ofício para o município para dizer, olha, a gente percebeu que algumas compras de vocês não estão colocando a quantidade que está sendo comprada. Ou então, algumas compras não têm o preço individual, tem só o preço global. E como não tem o preço unitário e não tem a quantidade, a gente não conseguiu visualizar quanto que foi pago por unidade. Então, isso atrapalha um pouco a transparência. Então, tudo aquilo que a gente notou que não estava de acordo, nós mandamos ofício para a prefeitura para dizer, olha, vocês precisam se adequar nisso, para poder ficar mais transparente e a gente entender quanto realmente vocês estão pagando e quanto foi comprado. A gente não teve resposta dos ofícios, mas, enfim, a gente está ali observando e mandamos, né? Mas a maioria que a gente viu estava, assim, dentro do preço que foi pago de mercado, a gente não viu nada anormal aqui, sabe? Mas viu essa deficiência na transparência que a gente oficiou, e o trabalho do observatório é justamente isso, sabe? A gente busca ajudar o município a ser mais transparente, mais eficiente, e não atrapalhar. Não, e o bom é saber, assim, a prefeitura, eles agora sabem que vocês estão ali, né? Então, que vocês estão olhando e estão meio que tomando conta, né? Eu quero dar boa tarde aqui para Marilena Reale, mandar um beijão para ela, que ela está aqui acompanhando a nossa live. Um beijão, Marilena, para você. Também a Cris Hungria. A Cris Hungria deixou um depoimento aqui, eu queria ler aqui. Conheço a trajetória do João Bosco na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, porque trabalhei na regional da CAT, na época da Divisão Regional Agrícola. Um beijão para você também, Cris. Ótima tarde aí para você. Tá aqui em cima. Tem bastante gente acompanhando a nossa live. Boa tarde, André. Boa tarde, Tassi. Também boa tarde, Ana Paula Fonseca. Miriam, boa tarde. E vamos continuar a nossa live aqui. Queria, João Bosco, que você colocasse aqui para a gente qual que é a principal vocação do Sindicato Rural de Pindamonhangaba. Bom, a principal finalidade do Sindicato Rural é a representação da categoria dos produtores rurais. No nosso caso, representa os produtores de Pindamonhangaba, porque o nosso sindicato só tem a base territorial em Pinda. Tem sindicatos que têm mais municípios, então ele representa também os demais municípios. Pela legislação, a gente faz essa representação e, por exemplo, o acordo coletivo de trabalho que é assinado anualmente é feito com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que representa os trabalhadores, e quem representa os produtores é o sindicato patronal, o sindicato rural. Então, é feita uma negociação, todo ano é feita essa negociação para chegar a um acordo a respeito das cláusulas de trabalho. Fora isso, a gente procura, como toda entidade, prestar serviços, e ainda mais para o produtor, que é meio avesso a essas questões burocráticas, né? Então, admissão de pessoal, demissão, folha de pagamento, recolhimento de encargos, imposto de renda, são todos trabalhos que a gente procura fazer, também aqueles relativos, assim, à legalização da propriedade rural, que tem
questão de INCRA, questão de TR, isso, tem que estar permanentemente em dia, né? Tem a questão do CAR, que teve recente, nós elaboramos o cadastro ambiental rural, né? Fizemos para todos os associados nossos. Então, são essas questões também. Na questão, a gente oferece alguma assessoria jurídica também, quando o produtor precisa. E também a gente faz eventos. A gente fazia, todo mundo sabe, há um tempo atrás, fazia Expovap, né? Até é bom aproveitar a oportunidade, porque todo mundo fala, né? Por que acabou o Expovap, né? Por que não tem mais Expovap? Porque realmente é um período que deixou muita saudade, né? Era um evento muito bom e foi muito importante para gerações aí, né? Mas, assim, é que acho que 2 motivos. O primeiro é que a gente começou a ficar um pouco assustado com algumas coisas, o tamanho, o volume, né? E aconteceu aquela tragédia lá em Santa Maria, naquela boate, né? Que morreram muitos adolescentes. Então, assim, a gente fica refletindo sobre isso, pensando na responsabilidade que a gente assume perante a sociedade, né, de fazer um evento dessa natureza. E também ela estava se desviando muito da finalidade original, que era atender o produtor de um evento agropecuário. Estava mais calcada aí na questão do show, na questão do rodeio, né? Isso aí a gente entendeu que poderia ser feito por outra entidade que quisesse fazer isso, e a gente, em parceria, poderia fazer, então, a parte agropecuária, que é a finalidade nossa. Então, nós começamos a fazer a Expo Pinda, agora de uns anos para cá, estava crescendo a cada ano também, mas não tinha show, não tinha rodeio, mas era totalmente voltado para o produtor rural e para a família. Então, era muito prazeroso aqui no terreno do sindicato, a gente via de noite criançada correndo no gramado, brincando, um ambiente bem familiar, bem gostoso, bem tranquilo, né? E a gente não fez esse ano, mas espero, talvez no ano que vem, a gente possa ter condição de fazê-lo novamente. Fora isso, a gente tem atividades também de treinamento, a gente tem um convênio com o Senar, é uma atividade muito forte desenvolvida pelo Sindicato Rural. A gente tem cursos na área técnica, tem cursos como, por exemplo, manutenção de tratores, curso de operação de roçadora, de motosserra, são 2 cursos que o operador precisa ter certificação perante a legislação trabalhista, né? Então, a gente faz essa certificação, a gente tem cursos de transformação de produção artesanal de queijo, derivado do leite, de geleia, de compota, panificação, de picles. São diversos cursos que a gente tem para atender o produtor rural. Também a gente tem alguns programas, porque os cursos são assim, de curta duração, 2, 3 dias. Os programas têm uma duração durante todo o ano, né? E é construído de módulos, são várias etapas, então, que o aluno passa, cada etapa é uma prática cultural diferente, então, desde o começo, a questão do plantio, do preparo do solo, plantio e tal, até chegar lá na colheita, e dependendo da finalidade do curso, pós-colheita, né? Então, essas são as principais atividades que nós desenvolvemos hoje, importantíssima essa atividade de treinamento com o Senar. A gente tem anualmente mais de 50 eventos e em torno de 1.100, 1.200 pessoas que passam por treinamentos nos nossos cursos. O agronegócio vem crescendo muito, né? A nossa região e no mundo. E a gente precisa corresponder à necessidade do produtor, né? Com certeza. Dar esse suporte que ele precisa. Com certeza. E fala um pouquinho, os cursos que vocês oferecem de qualificação profissional em parceria com o Senar, quem que pode participar desses cursos? Bom, e como que faz para adequá-los durante a pandemia? Isso aí foi um problema sério no começo, né? Mas o curso é o seguinte, como a gente tem convênio com o Senar e os recursos que a gente recebe são provenientes do Senar, então são recursos públicos. A gente está sujeito até ao Tribunal de Contas, né? Fiscalização do Tribunal de Contas. Então, teoricamente, qualquer cidadão poderia participar, mas a gente tem que dar prioridade para o produtor rural, o trabalhador rural e os familiares dele.
mas quando tem vaga, a gente abre para qualquer pessoa que esteja interessada em aprender, né? Com relação à pandemia, a gente, porque funciona dessa forma, em outubro a gente faz um plano anual de trabalho e dá início em fevereiro do ano que vem. Então, em fevereiro desse ano, a gente tinha dado início aos cursos e algum programa também. E aí, em março, veio a pandemia, nós não pudemos fazer. A primeira medida foi suspensão de tudo, né? Então, nós não fizemos em março, não fizemos em abril e não fizemos em maio. Mas aí a gente tem curso, porque, como é da área agrícola, tem programas que tinha que começar, porque senão a gente perde essa janela de oportunidade do clima, né? E tem também curso que já tinha começado, mas assim, a gente já tinha investido em preparo de solo, compra de adubo, compra de semente, e são coisas que a gente iria perder esse trabalho, esse dinheiro. Aí entramos em contato com o Comitê de Gerenciamento da Crise da Covid aqui em Pinda. Eles foram muito atenciosos, eles aprovaram a gente dar continuidade nos cursos, estabeleceram aquelas medidas de proteção, né? Então, nós reiniciamos os cursos e adotando algumas medidas. Por exemplo, era uma turma de 20 alunos, nós reduzimos para 10, para propiciar condição de distanciamento. Álcool em gel, uso de máscara obrigatório, e a maior parte de aulas já é ao ar livre, mas as aulas teóricas que podia se fazer ao ar livre, a gente também fazia ao ar livre, sabe? Tinha as mesas para fora e a aula ao ar livre. Então, com isso, a gente conseguiu ir tocando, né? E fomos avançando, né, nessa programação nossa, ficou muita coisa para trás. A gente tem um programa maravilhoso, que é Jovem Agricultor do Futuro. A gente ia fazer com a escola lá do Goiabal, 30 alunos diariamente iriam, se eles fossem no período da manhã, iam sair meio-dia da escola, iriam para o nosso centro de treinamento, ali perto do Aeroclube, iam receber uma refeição, e iam, no período da tarde, todos os dias, ter aula prática e teórica sobre agricultura. Infelizmente, com a suspensão das aulas, nós tivemos que suspender o projeto, mas, se Deus quiser, a partir de fevereiro do ano que vem, a gente vai conseguir colocar mais esse projeto também para andar. Muito bom. Crescendo aí a área rural, voltando, né, a crescer. Vamos dar boa tarde aqui também para a Mariane Gondim. Boa tarde, Mari. Para o Leandro Couto. Também para o Anderson. A Cris, que deixou aqui uma mensagem também para a gente. Obrigada, TT, pela atenção. Parabenizo toda a diretoria da CIP pela escolha dos participantes. Também a Andréia Monteiro. Beijão, Andréia, para você. A Helena, a CIP é parceira do Observatório Social, cedendo espaço para a sede em nossas instalações. Trabalho importante para a nossa cidade. A Renata Costa também escreveu: muito bom, demonstrado pela presidente do Observatório. Parabéns, Mara, e todos os envolvidos nesse trabalho em prol de todos, pela transparência e eficiência. Maria Fátima, também boa tarde. E aqui a Marilena Reale também deixou excelente trabalho, João Bosco. Obrigado. Mara, sendo o Observatório Social uma entidade sem fins lucrativos, como que as empresas podem ajudar o trabalho desenvolvido? As empresas podem ser parceiras, mantenedoras, para ajudar na evolução desses trabalhos. A CIP, por exemplo, ela é uma parceira nossa. Ela realmente, a sede do Observatório é na CIP. Graças à CIP, a gente tem onde se reunir. A gente está agora na pandemia se reunindo de forma virtual, mas foi graças à CIP que a gente pôde iniciar o trabalho, ter um local para se reunir, assim como o Sindicato Rural também nos cedeu diversas vezes o espaço para fazer as reuniões, para fazer as assembleias. Então, as empresas, elas podem ajudar de várias maneiras.
ou contribuindo mensalmente, né, como a gente tem algumas, assim, pode ser contribuição de bronze, ou ouro, ou prata, ou se elas não puderem contribuir, assim, financeiramente, elas podem contribuir dessa maneira, assim como a CIP contribui, cedendo espaço. O Sindicato Rural contribui, nos ajudando muitas vezes a fazer nossos jornais de divulgação, cedendo espaço, de repente, são várias maneiras de contribuir. E as pessoas físicas também podem contribuir. Elas podem, a gente tem nossos contatos no Facebook, ou procurando, a gente também na CIP tem os nossos telefones lá, né? Para a gente informar como faz essa contribuição, ou financeira, né? Ou como voluntário mesmo, participando de outras maneiras. Inclusive, agora, recentemente, a gente, graças à Câmara de Vereadores, o vereador Renato Nogueira Guimarães, conhecido por Renato Cebola, ele levou um projeto de lei, que é o 60 de 2020, para ser aprovado, e foi aprovado por unanimidade na Câmara. Quero agradecer aqui a todos os vereadores, especialmente ao Renato, que levou esse projeto, né, que reconheceu o Observatório como uma entidade de interesse social, né, e com isso, se for aprovado, a gente tem até o dia 11 de setembro agora, para o prefeito sancionar ou vetar esse projeto. Se for sancionado, as empresas que tributam pelo lucro real, que desejarem ser mantenedoras, elas podem descontar uma parte dessa doação do seu imposto de renda. Então, fica aqui o convite, a gente precisa mesmo de mantenedores para ajudar nos nossos trabalhos, porque a gente precisa pagar uma pessoa que trabalha para a gente, para ela poder estar ali todos os dias, recebendo as ligações, fazendo a coordenação dos projetos, né? Verificando no site, fazendo nossas planilhas, ofícios. Além disso, nós pretendemos também fazer parcerias com a universidade para oferecer bolsas de estágio, né? Então, essas coisas têm um custo. Os jornais, o observatório, ele tem um custo fixo. E se a gente não tiver esses parceiros mantenedores, a gente não consegue levar adiante vários projetos super importantes que nós temos. Então, que fica o nosso convite a todas as empresas que acreditam que é importante que a população, que a sociedade esteja de olho nas nossas contas e no nosso patrimônio, e se acredita nisso, que ajude a gente a pagar os nossos voluntários, né, assim, os nossos coordenadores, e fazer essas parcerias que são necessárias. Sempre, não tem como, né, vocês conseguirem trabalhar sem também a ajuda. Tem custo de telefone, de publicidade, a gente tem custos fixos, né? Ô, João Bosco, durante a pandemia, né, muitos produtores rurais precisaram se reinventar, assim como todo mundo, né? Todo mundo, cada um se reinventando da sua maneira, usando redes sociais para poder comercializar seus produtos. Como que o Sindicato Rural orientou, né, auxiliou os seus associados nessa pandemia? Bom, de início, assim, o impacto foi muito forte, né? Porque o fechamento do comércio fechou a comercialização dos produtos agrícolas, porque meios importantes de escoamento restaurante, bar, lanchonete, padarias, e no começo estava hotéis, né? Tudo fechado. Então, caiu abruptamente esses consumos e os produtores começaram a perder mercadoria. E o produtor de leite também, pequenos laticínios, ficaram apavorados de não poder estocar mais produto e diminuíram ou suspenderam a coleta de leite. Então, você imagina um produtor de 200, 300 litros de leite por dia, não tem escoamento, acaba tendo que jogar fora um produto perecível, né? Mas aí, felizmente, também no começo a gente conversou com o comitê aqui gerenciador, e logo eles abriram as padarias, que são importantes locais, né, de comercialização de laticínios, e começamos a mandar mensagem para os produtores através das redes sociais. Nós criamos aqui, dentro da rede do sindicato, uma lista daqueles produtores que se propunham a fazer entrega de produtos. Então, qualquer produtor que fosse associado nosso aqui, que quisesse fazer delivery, a gente estava ajudando a fazer divulgação
isso aí, né? E, posteriormente, junto com outras autoridades, outras entidades também trabalhando, a gente viu que a coisa foi melhorando e, de repente, quase que normalizou a situação para os produtores, né? Eles começaram a... O leite voltou ao normal, fornecimento de frutas, de hortaliças. No começo foi muito difícil para quem produzia flor, né? Porque não era considerado um produto essencial, não é da cesta de alimentação, né? Então, os produtores, assim, viram as vendas cair a zero, né? Porque os comércios que compravam as flores dele também deixaram de comprar porque não ia vender, né? Então, foi um período difícil. Mas também surgiu, período de criação também, né? De reinvenção, como você falou. Surgiu um trabalho do Senar com o Sebrae e foi criada uma plataforma digital, chama Pertinho de Casa. Então, qualquer produtor que tiver um produto para vender, ele pode se cadastrar nessa plataforma e ele coloca lá os dados dele, os dados do produto, o que ele está vendendo e onde que ele está. E quando o vendedor, aliás, o comprador se interessa, entra também na plataforma e lá indica qual é o lugar mais perto da casa dele que tem aquilo que ele deseja comprar. Então, sim, é uma aproximação do produtor e do consumidor, né? E é uma daquelas coisas que surgiram durante a pandemia que eu acho que vieram para ficar, né? Isso aí não vai acabar mais, vai ser um novo canal de comercialização. É um bônus que surgiu, apesar de todo o horror dessa pandemia que a gente viveu, né? É isso que a gente fala aqui. O presencial, claro que ele volta, mas o online ele veio para ficar, né? Ele é um algo a mais que veio para ficar. Mas claro que presencial não vai acabar nunca, né? Muita gente comenta, mas você acha que o online vai acabar com o presencial? Não tem como, né? Muita gente quer ir lá comprar, quer pôr a mão, quer tocar, quer ver pessoalmente. Mas o online é isso que você falou, é o bônus, né? Também quero dar boa tarde aqui para a Zebina, que tá nos assistindo. Luiz Rosas, também está sempre assistindo nossas lives. E o Iago. O Iago deixou uma mensagem, parabéns à CIP, sempre por aqui acompanhando. Obrigada, Iago. E a Andréia deixou uma mensagem para o Sindicato Rural de Pinda, é muito atuante para os seus associados e na comunidade. Mara, queria que você falasse um pouquinho sobre a pandemia, como que ficou em questão ao observatório, né? Mesmo com todo esse problema da pandemia, as ações não pararam, né? Não, isso foi, assim, para a gente, a pandemia, no começo a gente pensou, e agora? O que a gente vai fazer, né? Mas, graças à tecnologia, nossas reuniões continuaram, nossas reuniões são quinzenais, toda quinta-feira, às 5h30. Antes a gente fazia as reuniões na CIP, mas com a pandemia a gente teve que fazer de forma virtual, né, por conta do distanciamento. Então, as nossas reuniões, todos estão convidados, né? Se alguém quiser, depois quiserem deixar até no chat, eu não sei, o nosso telefone disponível, para participar e conhecer os membros. A gente faz de forma virtual, toda quinta-feira, das 5h30, 6:50, a gente está terminando, no máximo 7 horas. Então, nós estamos pontuais e é bem rápido as reuniões. Justamente para a gente atualizar o que cada um está fazendo e já programar as futuras ações, o que a gente pode fazer. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do observatório, conhecer os membros, saber o que a gente faz, fica aí o convite para participar da nossa reunião. Basta entrar em contato com a gente. Eu acho mais fácil procurar a gente no Facebook mesmo, Observatório Social de Pinda. Vai achar a gente, mandar mensagem, que a gente manda o link para as nossas reuniões, a gente convida e a gente esclarece um pouco mais. E para a gente foi até bom do observatório, atrapalhou algumas coisas, a educação fiscal, por exemplo, teve que ser suspensa, mas as reuniões de cada um do seu escritório, da sua casa, acabou sendo até mais fácil para todo mundo participar. Eu acho que aumentou, né, João, a nossa participação nas reuniões, porque às vezes ficava mais difícil para a gente acabar se deslocando, e assim, online não, a gente de casa, quem tem internet consegue participar.
Então, a pandemia, para a gente, assim, atrapalhou alguns projetos, suspendeu, né? Mas as reuniões a gente continua super firme, né, João? Mas aumentou muito, né, Mara, também a demanda em relação a licitações, né, esse acompanhamento, porque essa dispensa de licitação obrigou as pessoas do observatório a estar mais atentas para verificar se, apesar da dispensa, se está sendo feita, né, dentro... Isso que você comentou no comecinho da live, né? Verdade, nossa, é porque foram muitas e muitas compras emergenciais e que parabéns à nossa equipe que acompanhou a licitação, porque eles acompanharam mesmo, né, João? Foram no site, verificaram se, olha, o que está sendo comprado, quanto está sendo pago, e questionando sempre, né? É o que eu falei, infelizmente a prefeitura não respondeu alguns dos nossos ofícios, né? A gente acha que isso é até uma falha, acho que quem estiver ouvindo a gente deve melhorar, porque a gente está ali para ser parceiro, para ajudar mesmo a cuidar do que é nosso. E foi muito trabalho mesmo da Adriana, da equipe da licitação, de acompanhar, porque quase todos os dias tinha compra. E eles tinham que olhar, olha, de quem está comprando, quanto está pagando, essa empresa existe realmente, né? Verificar onde está essa empresa. A importância, né, da prefeitura comprar da cidade, né? O que a gente quer é que a prefeitura compre do município, para que o dinheiro fique aqui, né? De preferência isso. E quando, assim, o município não fornece aquele produto ou serviço, a gente também precisa estar de olho para ver se não tem algum atravessador vendendo por um preço muito acima de mercado, né? Então, tudo isso a equipe da licitação do observatório teve presente lá, monitorando todas as compras. E o que eles acharam, olha, isso aqui não está transparente, a gente não conseguiu entender, mandamos ofício e é isso. Porque a gente viu que algumas cidades, como, assim, é triste citar, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, quantos escândalos a gente viu por aí, né? De produtos que foram comprados e nunca foram entregues, ou então foram comprados por um preço muito, muito acima de mercado. E, graças a Deus, aqui em Pina a gente não observou isso, graças a Deus, né? Mas é isso, é importante termos de olho, né? Para, olha, peraí, vai comprar de quem? Tá pagando quanto? Por que tanto, né? Para onde vai tudo isso? É importante a gente estar de olho para evitar, porque depois que o dinheiro saiu, que você recuperar isso é difícil, né? É isso mesmo. A Andréia Monteiro escreveu: a Oficina da Comunicação é empresa mantenedora e voluntária do Observatório Social de Pindamonhangaba. Seja você também. Projeto fundamental para o Brasil. Muito bem, Andréia. É verdade, a Oficina da Comunicação é nossa super, mega blaster parceira, ajuda a gente a divulgar os trabalhos, e se a gente não tiver essas empresas de comunicação, como que a gente vai chegar às pessoas, como que alguém vai conhecer a gente? Olha, nosso muito obrigado mesmo, a Oficina da Comunicação é nossa super parceira. Muito legal, muito bonito isso. João Bosco, o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei número 529, que fechará instituições como as Casas da Agricultura, Instituto Florestal, entre outros. Qual o impacto disso para os produtos rurais, especialmente na transferência de tecnologia? Para o pequeno produtor, o impacto é muito grande, né? Se realmente fechar essas instituições, porque são instituições que pegam o resultado do trabalho da pesquisa nas estações experimentais e levam aos produtores novas tecnologias. São as entidades que ajudam a organização do produtor rural. E, então, se realmente terminar esse serviço, o impacto, principalmente para os pequenos produtores, seria enorme. Hoje tivemos uma reunião com o coordenador da Secretaria da Agricultura, e ele colocou que não é bem assim, o que se pretende fazer é enxugar a questão da infraestrutura de prédios, que são prédios antigos, que estão dando muito problema de manutenção, mas que quer manter a estrutura de atendimento, né? Então, a gente espera que realmente mantenha esse elo de ligação entre a pesquisa e o produtor, porque é um pessoal que não tem acesso, né? São locais distantes, né? E eu acho que a gente interromper um serviço desse no momento que o Brasil vive, né? A gente vive uma crise econômica gravíssima. Felizmente, o setor do agronegócio é o único setor que está gerando emprego em plena crise,
é um setor que está exportando, né? Os portos de Santos e Paranaguá estão batendo recorde de exportação. O superávit da balança comercial também está sempre batendo recorde, né? Então, assim, o resultado, a resposta do agronegócio da crise é muito grande. E a gente acha que nos próximos anos isso aí vai ser mais intenso ainda. Por quê? Porque a gente é previsto que em 2050 nós vamos ter 10 bilhões de habitantes até hoje, nós passamos de 7 bilhões, né? Em 2050, prevê-se que vão ser 10 bilhões de habitantes. Então, só isso já provoca um aumento de consumo de alimentos, 50% quase. Fora isso, ainda tem um movimento migratório que tem ocorrido em grandes países como China. Estima-se que na China, nos últimos 10 anos, 200 milhões de chineses migraram do campo para a cidade. Na Índia, se fala que nos próximos anos serão 700 milhões. Então, assim, toda pessoa que migra do campo para a cidade, que passa a ter uma renda maior, essa renda vai para o consumo de alimentos, né? Então, isso aí vai provocar um aumento enorme de consumo. E, surpreendentemente, também a África é um continente que está aumentando demais o consumo de alimentos. E eles têm um pouco de dificuldade na produção, o clima desértico, né? Muitos países divididos para dentro de países, tribos, então eles têm dificuldade, né, de aumentar a produção de alimento. E o único país que tem condição de fazer isso é o Brasil, né? Nós usamos só 8% do território para a produção de alimento para 211 milhões de pessoas no Brasil e mais 1 bilhão de pessoas no resto do mundo. Então, nós temos uma quantidade de terra enorme ainda, sem precisar desmatar, porque a área de pastagem que nós temos é 22% do território nacional. E está sendo cada vez menos utilizada. A pecuária está ficando intensiva, pequenas áreas. Então, está liberando área que pode ser ocupada por agricultura. Então, nós podemos dobrar ou triplicar nossa produção sem derrubar uma única árvore, sem mexer com a Amazônia, sem mexer com nada, né? Então, os próximos anos serão vitais. Por isso que eu acho que, nessa hora, o governo deveria estar reforçando a estrutura, melhorando o atendimento, para dar um apoio maior para uma coisa que o setor da economia que está indo certo, que certamente vai ajudar muito o país a sair da crise que a gente está. É verdade, eu também concordo com você. A gente tem uma pergunta aqui da Cris Hungria. Sindicato Rural de Pindamonhangaba tem atuado em várias frentes das cadeias produtivas do município e região, principalmente a produção leiteira. Gostaria que o João Bosco comentasse sobre isso. A gente tem atuado bastante nisso, porque a gente entende que o produtor precisa de um apoio, né? Então, a gente, inclusive, adquiriu uma área na zona rural aqui de Pinda, e a gente pretende construir lá um centro de treinamento profissional. A gente quer ter um local específico para realizar os cursos, e a gente pretende, por exemplo, os cursos de agroindústria, a gente pretende lá ter uma estrutura adequada que possa funcionar como uma incubadora de empresas. Porque a gente entende o seguinte, por exemplo, ensinar só um produtor a fazer queijo, para ele comer em casa, é uma coisa inócua em termos de desenvolvimento econômico, não representa quase nada, né? Então, seria uma má aplicação do dinheiro público. Então, a gente entende que se esse produtor conseguir produzir um queijo diferenciado, um queijo maturado, hoje está extremamente procurado esses produtos diferenciados, com mais qualidade, né? Se a gente conseguir que ele passe a se estabelecer como produtor desses produtos, aí sim a gente está criando desenvolvimento, está ajudando o desenvolvimento do nosso município. E é por aí que a gente pretende, seja na área de leite, na área de hortaliças, por exemplo. Hoje está muito comum os produtos minimamente processados. As famílias hoje são menores, muitas pessoas morando sozinhas, ninguém compra mais um repolho, uma pessoa sozinha comprar uma cabeça de alface enorme, tem que comer alface o mês inteiro, né? Então, são porções menores, já semi-processadas,
de maneira que facilite o preparo. Então, assim, são oportunidades que surgem que a gente quer que o sindicato rural possa auxiliar o produtor a seguir, trilhar esse caminho. Eu tirei agora. Muito bom, muito bem. Gente, a gente está chegando ao nosso fim, já somos quase 6 da tarde e a nossa hora já está acabando. Como é de costume, né? Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de otimismo. Eu vou deixar aqui, enquanto o João Bosco deixa a sua mensagem, eu vou deixar aqui a página, né, do Sindicato Rural, para as pessoas seguirem, e depois eu deixo a do Observatório quando a Mara for deixar a mensagem dela, tá bom, Mara? Pode deixar a sua mensagem, João Bosco. Legal. Então, eu não sou pessimista, mas eu acho assim que a gente falar também que a gente é muito otimista diante de uma crise dessa, pode soar um pouco ingênuo, alguma coisa assim. Então, eu prefiro ficar com a frase do Ariano Suassuna, que ele fala assim, ele não é nem pessimista nem otimista, ele é um realista esperançoso. A realidade nossa é dura, é difícil, mas eu acho que a gente tem esperança que pode melhorar, né? E no sindicato, como eu falei há pouco, a gente está com essa área lá para desenvolver esse projeto, a gente, inclusive, vai procurar parceiros que queiram participar de um projeto desse porte, né, que é um projeto bastante ousado, e a gente espera, com isso, poder realmente atuar positivamente no desenvolvimento do município. Eu acho que o sindicato tem condição de fazer isso e tem obrigação de fazer, né? Nós estamos aqui agora no terreno nosso aqui do sindicato, onde era realizado esse PROVAP, com um projeto de parceria com o Grupo Shibata, estão construindo aqui um supermercado, né? E então a gente perdeu essa área, perdeu, assim, a possibilidade do uso da área, né? Então a gente vai deslocar essas atividades para essa outra área, lá na fazenda, e a gente espera lá aplicar todo o recurso oriundo desse trabalho, dessa parceria, no crescimento do produtor, dos nossos associados. Então, nossa palavra é nesse sentido de esperança, de dias melhores, de muito trabalho para frente, mas, se Deus quiser, dias melhores. É isso mesmo, eu também falo, eu sou otimista, mas a gente tem que ser realista, né? Não adianta a gente ser otimista e sonhar, não pode, tem que ser otimista, realista e ter muita força e continuar lutando, né? Não pode desistir nunca. Exatamente. A gente tem uma mensagem aqui. Opa! A gente tem uma mensagem aqui do Maurício Campelo. Maurício Campelo, um beijão para você. Você perdeu, mas vai ficar gravado, então você pode assistir, vai ficar gravado aqui no Face, a nossa live, e eu espero você aqui toda terça e quinta, às 5 horas, na live que a gente está fazendo com várias pessoas que a gente tem convidado. Espero você na próxima terça-feira, às 17 horas, tá bom? Um beijão para você. Vamos lá, Mara, queria que você deixasse a sua mensagem aqui para a gente. Eu vou deixar o seu site para o pessoal seguir. Eu sou péssima nesse negócio de mensagem, gente, mas assim, eu sou uma pessoa otimista, mas assim, com o pé no chão. Eu acho que pensamentos positivos atraem coisas boas, né? E a gente tem o livre-arbítrio, apesar de ter acontecido essa de pandemia, eu acho que é um crescimento para a humanidade, né? Eu acho que tem coisas ruins que a gente passa, mas sempre amanhã é um dia novo. O que a gente pode tirar de melhor disso? Eu acho que sempre que acontece alguma coisa que não é legal, eu procuro sempre tirar uma lição. Olha, o que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que é isso, o segredo é a gente sempre acreditar que tudo pode ser melhor e que os momentos ruins eles passam e a gente deve aproveitar sempre o melhor deles para crescer, para melhorar.
E eu acho que o mundo tem evoluído para melhor, sabe? Se a gente comparar com muitos anos atrás, a gente evoluiu em tecnologia, a gente evoluiu em conhecimento para prevenção de saúde, e a gente está evoluindo também na questão de ser mais humano, eu acho. Eu acho que hoje a gente enxerga a natureza, a gente está percebendo que, olha, a gente não pode destruir a natureza, a gente tem que cuidar dos animais, tudo a gente é parte de um todo, né? Então, eu sou muito otimista nisso. Eu acho que a humanidade tem evoluído para melhor. Apesar de a gente ter visto muita coisa ruim ainda, assim, em termos de violência, de falta de educação, de saúde nas populações mais pobres, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente é parte disso tudo, e com a nossa parte, tudo melhora isso. Então, eu quero desejar isso a vocês todos, sabe? Que pensem sempre positivo e deem o melhor de vocês para o mundo, que o mundo retorne esse melhor para a gente. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Lembrando só que terça-feira é feriado, então a gente não vai ter live. Então, só na quinta-feira, dia 10 de setembro, às 17 horas, que aí a gente tem live. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês por aqui. Mara, obrigada. Obrigada, João Bosco, por vocês aceitarem nosso convite e participarem da nossa live. E então fica aí registrado na próxima quinta-feira, dia 10 às 17 horas, a nossa próxima live. E eu espero vocês aqui também, tá bom, Mara? Tá bom, João? Participando da live, fazendo perguntas. E aqui vai meu agradecimento. Obrigada mais uma vez. Um beijão para vocês e até a próxima. Obrigada, Tete. Obrigada, Cip. Parabéns ainda. Obrigada. Obrigado a você.